anestesia local e sedação. Eu, particularmente, faço muito com anestesia local e sedação. Considero uma boa opção. O paciente fica dormindo. O paciente fica dormindo, não vai sentir nada. Tá. Agora, existem limitações que devem ser consideradas, né? Por Então, exemplo? se é um procedimento um pouco mais complexo, se essa prótese vai ser colocada atrás do músculo, você já tem alguma limitação com relação à utilização da anestesia local, né? Mas, com relação à segurança, desde que a paciente faça essa cirurgia num local adequado, ou seja, no hospital, com equipamento adequado, com o anestesista presente na sala, as 3 opções são boas. Tá. Entendeu? Isso aí, então, quem vai escolher é o médico, quem escolhe. E esse mito que as pessoas criaram de que anestesia geral, as pessoas têm medo disso. Tem medo. Todo o programa que a gente fala de cirurgia, a pessoa pergunta sempre se não dá para fazer com anestesia local, porque a anestesia geral a pessoa tem medo. Não tem que ter medo. O anestesista está o tempo inteiro do lado acompanhando o procedimento. Tem que ter um anestesista lá, né? Tá. Tá? Tem que ter. Tem que ter sempre um anestesista. Para esse tipo de procedimento, que você vai fazer pelo menos uma sedação, você precisa ter um anestesista. Tá. Doutor, então o senhor disse que grande parte daquelas próteses que ficaram sob suspeita da marca francesa, daquele lote específico que tinha capa um pouquinho mais menos resistente, rompia mais cedo. A pessoa que tem aquela prótese daquela marca, sabe que é daquela marca, tem uma numeração, sabe que é daquele lote. Então, quando foi noticiado na imprensa do mundo inteiro que as próteses foram colocadas em pacientes de vários países, né? Isso, Por exemplo, a pessoa sabe que aquela prótese está nela, que aquele lote está no corpo dela? É assim, o lote ainda não está totalmente definido. Está se fazendo um inventário, né, Tá. dos casos do mundo todo. Está sendo feito um inventário. O que acontece? Nós sabemos que prótese foi colocada em cada paciente, a numeração da prótese e se pertence e a que lote pertence. Tá? Então, mais para frente, a gente vai poder até orientar a paciente. Falar o seguinte, olha, esse lote que você colocou, essa prótese que você colocou, pertence a um lote que é normal, que não tem problema nenhum. Mas ainda não chegamos nessa Por enquanto, a gente fase. sabe que é daquela marca. Exatamente. E que não eram todas. Não eram as que todas. estavam com problemas. Exatamente. Tá. Agora, então, a pessoa que tem aquela marca, a prótese daquela marca no corpo dela, fez o quê? Qual foi a recomendação dada? a recomendação é você manter a prótese e substituir a prótese se ela romper. Tá. Né? Como a gente precisa... eu acho que isso aí é muito simplista, né? Essa orientação. Então, o que nós temos feito? Temos orientado a paciente a fazer ultrassom de 6 meses. Como ele não é um exame invasivo, não é agressivo, não causa problema nenhum, o paciente faz o exame de 6 meses até a gente ter uma informação mais fidedigna com relação a lotes e esse tipo de coisa. Tá. Agora, na sua opinião, a senhora acha que quando esses lotes forem bem definidos, que a numeração toda for definida, então, os lotes que estavam ou não com problemas, as pessoas, vai ficar a cargo do paciente escolher se troca ou não? A senhora acha que isso vai ser uma recomendação dada mesmo? Porque havia maior chance de se romper antes do prazo. Não significa que todas vão se romper, né? Exatamente. Bom, vai depender da estatística. Né? Se for uma estatística muito alta de rotura naquele lote, acho que vai ser recomendado substituição da prótese. Tá, e tem que fazer uma nova cirurgia. Uma nova cirurgia. Tem algum problema em fazer uma nova cirurgia, por exemplo, 2, 3 anos depois de ter colocado a prótese? Não, não tem problema nenhum. Problema nenhum. Tá. Tanto faz se for pela axila, colocou pela axila, pela areola ou suco inframamário, o tratamento é feito pela cicatriz anterior, né? Então, bem tranquilo, não tem nenhuma dificuldade, não. Tá certo. Tem mais uma ligação, doutor, tem mais gente querendo falar com a gente ao vivo. Agora a gente vai falar com a Olívia de Uberlândia, Minas Gerais. Olá, Olívia, boa tarde para você. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade. Eu gostaria de saber, porque minha filha está grávida de 2 meses, eu gostaria de saber a respeito da amamentação. No caso, que ela já tem silicone, já tem uns 5 anos.
Excelente pergunta, então, Olívia. Muito obrigada pela sua participação. Doutor, outra pergunta que muitas pessoas fazem também é com relação à amamentação. Como é que fica isso? Fica ótimo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Viu, Olívia? Pode falar para sua filha amamentar direitinho o filhinho, porque faz bem. Não interfere em absolutamente nada. É claro que algumas... pode acontecer de a mama ceder um pouco, né? Dependendo da quantidade de leite, o quanto que a paciente... Como acontece com pessoas também que não têm a prótese. Que não tem a prótese, né? Tá certo. Se isso acontecer, tem que fazer uma nova intervenção para recuperar, né, a mama, os efeitos da amamentação e gestação. Tá, agora, depois de algum tempo, a pessoa vai ter que fazer uma nova cirurgia, não vai ficar para sempre com essa prótese, né? Pelo menos por enquanto a gente não tem uma prótese de silicone que seja para a vida toda. Eterna, né? A pessoa vai ter que fazer essa cirurgia de novo, né? Então, a Olívia ligou para cá, a filha dela colocou prótese há 5 anos. Segundo ela, agora vai ter um bebê, daqui uns 5, 7 anos, provavelmente ela vai ter que fazer uma nova cirurgia, é isso? Assim, eu acho que eu tenho que analisar caso a caso, né? Tá. Dependendo da marca da prótese, a gente sabe que ela tem uma durabilidade maior. E é uma questão estatística, né? Então, a gente vai saber, a partir de uma quantidade X de pacientes que colocaram a prótese, aquele lote ou aquela tipo de prótese, qual a durabilidade dela média? Então está durando, sei lá, 18 anos. Então depois que a gente souber essa estatística, a gente vai colocando as próteses, né, futuras, a gente vai orientando o paciente. Não, olha, acho que com 18 anos você vai ter que trocar. Doutor, é verdade, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas eu só vou fazer essa pergunta para a gente encerrar esse bloco. É verdade que quando você troca a prótese, então passou 10, 12 anos, você vai ter que fazer a substituição da prótese, você tem que trocar por uma maior? Olha, o que acontece? Quando você coloca a prótese, a pressão da prótese, se a paciente não engorda, ela mantém o peso, a pressão que a prótese faz na mama dá uma certa atrofia da mama. Né? Então ela dá uma diminuidinha. Não por causa da prótese, mas por causa do tecido mamário que ela tinha, que diminui um pouco. Tá. Então, em geral, essa mama cai um pouquinho, né? Fica um pouco mais vazia. Então, se a paciente tem condição de aumentar, a gente pode aumentar. Mas se ela já está com uma prótese grande, tá. daí já é uma outra situação. A gente vai falar sobre isso, então, no próximo bloco, da medida, né? Isso. Então, de repente, alguém chega no seu consultório e quer colocar uma prótese muito grande que vai ficar desproporcional. Isso é falado para ela? Você pode se rejeitar, se recusar a fazer essa cirurgia? No próximo bloco, então, o doutor Wagner Montenegro, que é cirurgião plástico, tira essa dúvida para nós e vai dar muitas dicas, muitas outras informações. Se você que está em casa tem dúvidas, aproveita então esse momento e liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Não saia daí, a gente volta já já. Nós estamos de volta. Você que ligou a televisão agora, o Consulta ao Doutor de hoje fala sobre a evolução das próteses de silicone. E quem está tirando todas as nossas dúvidas é o doutor Wagner Montenegro. Ele é cirurgião plástico, está esclarecendo aqui muitas dúvidas. Eu deixei uma pergunta, então, no finalzinho do bloco anterior, que era sobre o tamanho da prótese. Porque como é que a paciente chega no teu consultório, então? Ela chega querendo aumentar as mamas, mas ela já tem uma medida, ela já sabe o que ela quer colocar nela? Como que é isso? Cada paciente tem uma personalidade diferente, né? Então, existem aquelas pacientes que querem um resultado o mais natural possível. Elas querem aumentar a mama, mas que fique o mais natural possível e que não se perceba que tem a prótese. E tem algumas outras pacientes que fazem questão de que pareça que tem a prótese. Né? Disso vai depender o quê? O formato da prótese? Olha, formato, altura, a projeção da prótese e o posicionamento da prótese. Né? O local que é colocado, ou mais em cima, ou mais embaixo, atrás do músculo ou na frente do músculo. Né? Então, quando você coloca atrás do músculo, você tem uma tendência de jogar a prótese um pouco mais para cima. Então, a paciente fica com o colo mais evidente, né?
fica mais, o colo fica mais sensual, né? Ele tem algumas desvantagens, né? Colocar atrás do músculo. É uma cirurgia mais dolorosa, bem mais dolorosa. A consistência não fica tão natural, né? Mas basicamente, com relação a volume, eu acho que o importante é que o cirurgião ele tem que educar um pouquinho o paciente também. Ele tem que ensinar as pessoas, né? E nós temos que ensinar as pacientes de que quando você coloca uma prótese, né, a paciente não é uma mama, né? Ela é um conjunto. Então você não pode simplesmente ficar pensando na mama. Tem que combinar com ela, Você tem que combinar com ela tem que saber que se ela joga, se ela pratica esporte, você não pode colocar uma mama muito grande. Dependendo do tamanho que você vai colocar, que ela está pedindo para colocar, a pele não vai suportar, essa mama vai ceder, tá certo? Então, tem uma série de fatores que tem que se levar em consideração. Não significa que a paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu vim aqui colocar uma prótese de 700, quero que você coloque assim. Não é assim. Tá. E agora, você faz as medidas e vê quanto que fica proporcional a ela, porque tem mulher que quer colocar a prótese de silicone, mas já tem alguma coisa, não é reta, Isso, né? Exatamente. Então, você vai colocar menos nessa mulher. Então, como é que a gente faz na consulta? A paciente veste um macacãozinho assim, que é elástico, e nós temos moldes de próteses, então nós vamos colocando, e esse volume que a gente está colocando vai ser somado à mama que ela tem. Esse é o ideal. Nós colocamos e a paciente olha no espelho. A gente procura colocar primeiro uma prótese grande e depois nós vamos diminuindo, né? Porque senão pode ser que ela pare antes. Né? E depois você coloca aquela escolha e ela acha pequeno, que é o que eventualmente pode acontecer. Então nós colocamos uma grande. Agora é melhor que fique menor do que você colocar uma muito grande e depois seu corpo, a sua pele não suporta isso. E a gente sabe que tem problema de estria, a gente sabe o que acontece. Existe, né? uma flexibilidade, na verdade. Né? Então, existem mulheres que podem colocar de 280 até 400. Nesse intervalo, ela ainda está adequada. Se colocar mais de 400, daí já vai começar a sair fora dos parâmetros de normalidade né? Agora, tem pessoas que você sabe, olha, você tem que colocar 300, não tem? Se você colocar menos, não vai fazer efeito, se você colocar mais, não tem pele, né? Porque quanto menos mama a paciente tem, mais prótese ela precisa. Em compensação, ela tem menos pele, não é verdade? Então, é uma situação complicada. Você precisa mostrar isso também para a paciente. Eventualmente, ela fica descontente? Rarissimamente, rarissimamente. A paciente, às vezes, ela fica descontente quando ela tem receio de colocar uma prótese muito grande e ela vai lá e quer ser muito econômica. Tá. Daí, ela colocou lá, sei lá, 280 e acha que já é muito. Aí no pós-operatório, ela olha e fala assim, nossa, adorei. Só que está inchado. Né? Daí com o tempo... Quanto tempo para desinchar? Com 30 dias desincha bem já. Né? Ela vai se acomodar com 6 meses, mas com 30 dias já dá para ver. E o que acontece? Daí ela fica insatisfeita. Por isso que é recomendável, quando você vai fazer o exame, partir de uma prótese grande e ir baixando. Inclusive, eu peço para a paciente levar a roupa que ela está acostumada a usar, para ela se ver com a roupa do dia a dia dela. Né? Então, ela coloca a prótese, nós colocamos a prótese e coloca a roupa em cima, né? Que ela está acostumada. Daí ela se enxerga bem, né? Daí a gente avalia se tem que colocar um pouquinho mais para dar o efeito que ela está vendo. Né? Tá. Pode haver um susto por esse inchaço? Então, quando a paciente escolheu aí o limite do que ela gostaria, e de repente ela fala, doutor, ficou muito grande. Isso acontece. Aí tem uma tranquilidade que vai desinchar. Isso, perfeitamente. Tá. O que acontece é o seguinte, isso é muito raro acontecer quando a paciente não tem mama nenhuma. Porque não tem muito o que inchar, não tem muito tecido para inchar. Ela tem pouca mama.
Mas a paciente que já tem um pouco de mama e você